Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Hoje eu quero falar sobre arrependimento. E essa palavra é muito séria, porque tem muitas pessoas que pensam que estão tendo um verdadeiro arrependimento e na realidade não está acontecendo como se deveria. Aí surge aí um falso arrependimento. Existe o verdadeiro arrependimento, existe o falso arrependimento. Existe aquele arrependimento que não é verdadeiro, que é o arrependimento por estar sofrendo. É exatamente esse arrependimento que aconteceu com o faraó. Ele não queria deixar o povo de Deus sair, e aí Deus mandava a praga, permitia a praga, ele se arrependia, a praga ia embora, ele voltava a endurecer seu coração, e aí vinha uma outra praga, e ele se arrependia porque estava sofrendo. Existem muitos cristãos nos nossos dias que se arrependem por estar sofrendo. Esse não é o verdadeiro arrependimento. Então eu vou ler aqui para vocês em Atos, capítulo 3, versículo 19, nas palavras do apóstolo Pedro, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então aqui o apóstolo Pedro está falando do verdadeiro arrependimento. Não um arrependimento por estar sofrendo, mas um arrependimento de coração. Um arrependimento que te aproxima de Deus. E alguém pode estar me perguntando, mas quando é que um arrependimento ele se torna verdadeiro? O arrependimento, para se tornar verdadeiro, ele tem que ser intelectual, ele tem que ser emocional e ele tem que ser prático. Tem que acontecer essas três situações para que o arrependimento seja verdadeiro: intelectual, emocional e prático. E aí mas eu não estou conseguindo entender porque tem que ser nessas três situações para ser um verdadeiro arrependimento. Eu vou explicar rapidamente para você. Eu posso dizer assim, em palavras bem claras, que aqui, eu moro aqui em São Paulo, existem ônibus que vão para Cotia, existem ônibus que vão para Pinheiro. Digamos que eu queira ir para Pinheiro, só que por algum vacilo meu, eu entrei no ônibus errado, que vai para Cotia, mas eu não percebi. Eu entrei no ônibus pensando que ia para Pinheiro, mas ok, me sentei. Só que em vez de ele tomar a trajetória para Pinheiro, ele tomou uma trajetória para Cotia. Então eu percebi que algo estava errado. O caminho que esse ônibus tomou me traz um entendimento intelectual de que eu não estou no ônibus certo. Então a parte intelectual é saber o que você está fazendo, a atitude que você tomou não é certa. Quando você tem esse conhecimento intelectual do seu pecado, de ter pegado o ônibus errado, aí vai para o segundo estágio, que é o emocional. Você começa a ficar perturbado por ter pegado o ônibus errado. E é exatamente isso que acontece. A pessoa, sabendo que ela está fazendo algo errado, ela está pecando contra Deus, ela começa a se perturbar com isso. Ela começa a ficar preocupada com isso. E o verdadeiro arrependimento é exatamente isso, é perturbar a pessoa em relação àquilo que ela está fazendo que não está agradando a Deus. Aí o terceiro estágio é o prático. É eu descer do ônibus errado e pegar o ônibus certo.
Então, o verdadeiro arrependimento é isso. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu estou pecando, depois vem o emocional, que aquilo começa a me perturbar, depois vem o prático. Eu deixo de fazer o que é errado, eu deixo de pecar contra o Senhor. Eu desci do ônibus, peguei o ônibus certo, e aí a minha trajetória está indo para o caminho da verdade. Esse que é o verdadeiro arrependimento. Se o verdadeiro arrependimento não tiver uma conexão com o lado intelectual, que a pessoa tem que saber que está pecando, a pessoa tem que saber que está fazendo algo errado. Se a pessoa não souber, como ela vai definir que aquela ação é pecado? Ela também tem que ficar perturbada, que é o lado emocional, por ter feito algo errado. Porque a pessoa que não se perturba mais pelo seu lado errado, isso quer dizer que o pecado já conseguiu cauterizar a mente dela. Então ela não se perturba mais, ela não fica mais preocupada com isso, ela vai pecando, 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 dia após dia. E não há mais muita coisa em que fazer, no que se fazer por essa pessoa, se ela estiver decidida a se perder. Mas se ela tem o conhecimento do pecado e aquilo perturbar a sua vida, e ela depois ir para o estágio conclusivo, que é a prática, deixar aquele ato, descer do ônibus errado, pegar o ônibus certo, fazer algo correto diante do Senhor, se reconciliar com o Senhor, e aí tudo vai dar certo para ela. E aqui vai se encaixar exatamente no que o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O verdadeiro arrependimento se encaixa perfeitamente nesse texto. Não por estar sofrendo, vou me arrepender porque eu estou sofrendo, eu vou me arrepender porque exatamente vai me trazer algumas consequências desagradáveis. Mas o verdadeiro arrependimento, ele nos atinge por completo e nos leva para uma dimensão espiritual extremamente genial em Cristo, que nos faz verdadeiramente filhos adotivos de Deus por causa da morte na cruz pelos nossos pecados. Que Deus abençoe os amados e venhamos a entender que esse é o verdadeiro arrependimento. Amém.